A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Ao Encontro de Jesus. A apresentação Rafael Siqueira. Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os nossos benfeitores espirituais possam nos abençoar a todos, nos proteger e nos manter em vibrações de saúde e de muita paz. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, internautas, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus, eu hoje quero abordar a temática Jesus e a ansiedade. Em verdade, algumas pinceladas sobre a ansiedade, trazendo a terapêutica do Evangelho como auxiliar nesse grave transtorno dos dias atuais. Quando olhamos uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde dos anos 2019 e 2020, nós observamos que o Brasil é o país que tem mais ansiosos no mundo. Cerca aí de quase 10% da nossa população, fazendo uma conta arredondada, é ansiosa. E por quê? Porque nós adoecemos da expectativa, adoecemos em face do futuro, daquilo que vai acontecer e pode sequer não acontecer. Quando pensamos na ansiedade, ela é uma emoção tal qual todas as outras. Assim como nós temos medo, raiva, tristeza, felicidade, nós também temos ansiedade, que é o processo de ter expectativa em relação a algo que vai ocorrer. A ansiedade, então, enquanto uma emoção, ela não é problemática, porque observem, quando eu vou me casar, eu gero uma expectativa, uma ansiedade. Quando eu vou receber o meu primeiro salário, é gerada uma expectativa, uma ansiedade. Todos os fatos da vida geram expectativas, e isso é natural de ocorrer com cada um de nós. Até mesmo o Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, pôde por bem asseverar: se você vem às 4, desde as 3 eu serei feliz. Ter ansiedade, então, por si só, enquanto uma natural expectativa, não é problema. Torna-se um problema quando essa expectativa fica doentia, patológica, e nós começamos a sofrer por algo que não aconteceu, que pode não ocorrer, e nós deixamos de viver o presente por algo que está no futuro. Observe, a ansiedade tem sido causa do adoecimento do ano presente, do século atual que nós estamos vivendo, a ponto dos estudiosos chamar esse século de o século da ansiedade, da depressão e do cansaço. E o que Jesus tem a dizer sobre a ansiedade? Quando nós abrimos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 25 e 34, nós encontramos uma citação do Mestre de beleza ímpar, se eu assim posso dizer, quando ele diz: por que vos inquieteis com o que tereis para comer ou para vestir? Não é a vossa vida mais do que as vestes? Não são as vossas necessidades mais do que dos alimentos? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, mas vosso Pai as alimenta. E qual de vós pode acrescentar um só côvado, que quer dizer, pode aumentar um tamanho a sua existência? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto qualquer um deles. Daí, buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado.
E termina Jesus dizendo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque cada dia traz em si o seu próprio mal. Jesus, então, na condição de um grande psicoterapeuta de almas, ele nos traz algumas propostas para nós vivenciarmos e vencermos a nossa ansiedade diária. Observem como ele começa essa citação de Mateus. Por que vos inquieteis com o que terás para comer ou o que terá para vestir? Jesus nos fala das inquietações. Como nós andamos inquietos, como nós muitas vezes nos comportamos tal qual o peru do Natal, que morre de véspera, porque nós estamos sempre sofrendo. Será que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta? Será que eu vou ter um emprego? Será isso? Será aquilo? São as inquietações. Na linguagem do Evangelho, são as preocupações exageradas. Mas Jesus, dentro da sua poética, nos pede observar. E aqui ele narra dois símbolos belíssimos: as aves do céu. Porque uma ave não planta, uma ave não colhe, uma ave não guarda em celeiros, mas vosso Pai as alimenta. O que Jesus está querendo dizer? Nós somos as aves do céu. Na grande simbologia do Evangelho, Deus está ao nosso lado. Deus tem nos alimentado, Deus tem propiciado tudo de que precisamos para o nosso crescimento. Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, dar conta da nossa vida, envidarmos os nossos esforços na nossa atual romagem terrena. O que nos recomenda Jesus é para nós não nos inquietarmos, porque a inquietação consome energia mental e consome o nosso tempo, dizendo da ansiedade, que é uma expectativa que ultrapassa a zona da normalidade e fica doentia. E depois Jesus nos traz um outro símbolo, ainda de beleza maior. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, e nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto qualquer um deles. Jesus evoca a grandeza do rei Salomão, filho de Davi, filho de Jessé, ou seja, os lírios do campo, nem o maior dos reis se vestiu tal qual um deles, dizendo para nós: eu estou convosco, não tem por que vocês vos inquietarem. E depois ele permanece: buscai primeiro o reino dos céus. Buscai a vossa realidade espiritual, trabalhem os vossos espíritos. Trabalhem igualmente para sustentar vossos corpos, sustentar a vossa existência, mas sem inquietações, sem preocupações exageradas, sem o sofrimento por aquilo que ainda não aconteceu, até mesmo por uma razão muito simples. Nós vemos pessoas que sofrem por coisas que vão acontecer no ano que vem, daqui a 10 anos, quando nós já podemos até ter retornado para o lar espiritual. Confiemos em Jesus. E ele termina dando uma receita ímpar para a ansiedade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vivei o dia de hoje, porque cada dia já traz em si o seu próprio mal. Vamos nos ocupar então, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, com o dia de hoje. Aliás, hoje presente, que é um presente de Deus nas nossas vidas. O passado é um hoje que já passou. Quem se fixa no passado pode sofrer se ficar remoendo, se ficar sofrendo por sentimentos, por acontecimentos daquilo que já passou, pode ser convidado pela depressão. Nós vamos conversar sobre isso semana que vem. Quem fica sofrendo por aquilo que ainda não ocorreu, porque observem, o futuro é um hoje que ainda não chegou, sofre da ansiedade. E a ansiedade, ela pode desgastar o nosso equipamento físico, porque pessoas relatam dores, pessoas relatam mal-estares os mais diversos. E hoje já existe até mesmo a TAG, ou o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada.
porque nós estamos abdicando de viver o presente. Preocupar-nos com o aqui, com o agora e confiar em Jesus. É bem certo que muitas vezes nós precisamos da terapêutica de um bom psicólogo, psicanalista, alguém que possa nos ouvir, nos ajudar a ressignificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa forma de encarar a vida. É bem certo que algumas vezes nós precisaremos até das drágeas medicamentosas, porque o grau de ansiedade pode ficar tão alto que nós precisemos tomar um ansiolítico ou algum outro remédio prescrito pelo psiquiatra. Mas, junto com o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, que às vezes se fazem necessários, não descuremos de Jesus, o grande médico das nossas almas. Não nos afastemos do Evangelho, porque é essa confiança no alto que tem e vem nos mantendo saudáveis e em paz. Quero recortar alguns trechos da obra de Joana de Ângeles, nesse livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E olha o que ela anota. A ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Vejam, ter ansiedade, ter expectativa não é o problema. O problema é quando nós adoecemos, porque a gente não tem só expectativa, a gente sofre por aquilo que não ocorreu. Prossegue Joana de Ângeles. O tormento pode causar sudorese, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada. Pode ser superado com o auxílio de um especialista em psicoterapia. Ou seja, não tenhamos preconceitos. Se nós precisarmos de um psicólogo e às vezes até de um psiquiatra, é a própria Joana de Ângeles que escreve por Divaldo Pereira Franco que assim recomenda. Prossegue a benfeitora. As aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas graças aos cuidados do psicólogo, do psiquiatra, mas não descurar da bioenergia, o passe, da água fluidificada, que ambos restauram o nosso campo vibratório, fazendo com que nós vibremos numa outra sintonia. E prossegue ela, o hábito da oração. Vamos orar. Pedir o auxílio de Jesus, a presença dos espíritos guias, pedir que eles estejam conosco, o cultivo dos pensamentos dignificantes. Como estão os nossos pensamentos? Porque os nossos pensamentos dizem da vida que nós levamos. Há um grande escritor da antiguidade chamado Juvenal, que ele dizia: mens sana, corpore sano. Se a minha mente é boa, se os meus pensamentos são saudáveis, eu tenho um corpo saudável. Daí, a ansiedade decorre dos meus pensamentos disfuncionais. Mas eu posso, em acertando a matriz dos meus pensamentos, que são oriundos do próprio espírito imortal que eu sou, ir me fazendo saudável, pela própria possibilidade de mudar o tônus do pensar, mudar o curso da minha vida, poder valer-me do Evangelho como nova bússola para os meus dias, buscar Jesus, se necessário, buscar um bom psicoterapeuta, às vezes o psiquiatra, e seguir em frente. Confiante, esperançoso, porque Jesus é por nós. Nós sabemos igualmente que a atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, dar um sentido à nossa vida fazendo algo que nos eleva, que nos faz úteis, tem o condão de nos desacelerar. Propiciar que nós foquemos no presente e ir vencendo para e passo a ansiedade. Ó Jesus, vem estar conosco. Tu que nos recomendaste viver um dia de cada vez.
não termos inquietações, não termos preocupações exageradas. Nós precisamos de Ti. E oramos por aqueles que sofrem da ansiedade generalizada, do transtorno obsessivo-compulsivo, do transtorno pós-traumático, de várias outras problemáticas. Tu que és o médico das nossas almas, esteja conosco, esteja com as nossas famílias, abençoe a Web Rádio Fraternidade e dai-nos a Tua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Beijo grande, meus amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Ao Encontro de Jesus. A apresentação do expositor espírita Rafael Siqueira. Entre em contato conosco pelo e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br. Este programa também estará disponível no canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade e também nos tocadores de podcast. Ao Encontro de Jesus, todos os dias, aqui na Web Rádio Fraternidade. Confira na grade de programação.